Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos alegres, contentes, felizes, regozijantes, porque Deus é bom. Deus é muito bom. Salmo de número 42. Salmo de número 42. Aleluia, Jesus. Salmo de número 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e de louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. O meu Deus dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi ao Deus, a minha rocha: por que te esquecesses de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Maravilhas. Estava ali sentado, alegre, contente, porque o Espírito Santo ainda habita na igreja. E eu venho me lembrando de uma igreja no capítulo 3 de Apocalipse, que ela estava abastada, rica, ela já não dependia mais de Deus, não dependia mais de Jesus. E é interessante que Jesus manda uma carta para essa mesma igreja que talvez tinha os maiores oradores, talvez tinham aqueles que tinham os melhores carros, talvez tinham aqueles que tinham os maiores teólogos. A Bíblia não especifica, mas eu imagino que ela era abastada em todas as situações. Mas a Bíblia nos diz que o Espírito Santo não habitava mais dentro daquela igreja, ela estava fora. O Espírito Santo estava fora daquela igreja. Ainda que ela tinha os maiores oradores, os maiores teólogos, ainda que ela tinha talvez as pessoas que tinham os melhores carros para o lado de fora, mas ela não dependia de Deus. Então nós devemos se alegrar quando o Espírito Santo ainda habita no meio da igreja, quando tem pessoas que oram, que buscam a Deus para que esse Espírito Santo venha pairar no nosso meio, quando esse Espírito Santo venha nos alegrar, ainda que em algumas situações não estejamos felizes, mas o Espírito Santo faz com que nós venhamos a ficar alegres na sua presença. Algumas situações faz com que nós venhamos a ficar cabisbaixos, tristes, mas dentro do nosso ser, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, habita um Espírito Santo. E melhor ainda é quando nós estamos
no meio de 2 ou 3 ou mais, no meio da congregação, no meio da assembleia, dos santos de Deus, o Espírito Santo vem pairando, tocando em um no outro. Isso é maravilhoso, amados. E às vezes nós não se damos conta dessa situação, porque nós nunca passamos por uma situação igual, onde o Espírito Santo está fora de nós, mas habitando dentro de nós. E quando nós estamos em comunhão, Ele ainda toca em um no outro, para que nós venhamos a ter comunhão um com os outros. Onde habita o Espírito Santo de Deus, há uma família de Deus, onde Ele vem formando de um ou outro, para que nós venhamos a ser templo do Espírito Santo, e pedras vivas para Ele morar dentro. E às vezes nós não se deparamos com uma situação seca, mas quando nós vemos que o Espírito Santo habita dentro de nós, e Deus faz nos lembrar que há algumas situações, congregações como desse de capítulo 3, que não habita mais o Espírito Santo dentro da igreja, amados. Está seco. Talvez tenha os melhores oradores, talvez tenha os melhores programadores, talvez tenha as melhores pessoas que falam bem de teologia, mas o Espírito Santo ainda não está mais no meio. Então alegremos, venhamos a estar contente dentro da nossa alma. E por que é que eu estou falando isso? João Batista, ele foi para o deserto dar a voz de Deus, que clamava no deserto. Porque quando nós lemos rapidamente, a Bíblia nos diz que João Batista era a voz do que clamava no deserto. Se ele é a voz de quem clamava no deserto, quem é que estava clamando lá no deserto? Era Deus. E tinha uma igreja, tinha um templo em Jerusalém, onde dá para nos entender que Deus já não habitava mais naquela época. E Deus estava lá no deserto. E é interessante que esse homem chamado João Batista, ele era um homem da linhagem sacerdotal. Provavelmente ele seria um sacerdote de grande escalão, mas ele era um homem espiritual. Ele começou a ouvir uma voz lá no deserto. Ele deixou o templo, ele deixou Jerusalém, e ele começou a ouvir uma voz que ninguém ouvia. Ele começou a sentir uma voz que falava, ele impulsionava a ir para o deserto, aonde o sacerdote, aonde o sumo sacerdote da época, aonde os eruditos, os fariseus, os saduceus, nenhum deles ouvia essa voz. Mas havia uma voz que estava clamando lá no deserto, em Jerusalém. E somente esse João Batista que ouviu essa voz, porque ele era um homem o que? Espiritual. Ele era um homem com seus ouvidos atentos, sensíveis à voz do Espírito Santo, porque ele foi batizado desde o ventre, que quando a sua mãe foi até Maria, e ali o Espírito Santo que estava dentro de Jesus, o batizou ali, dentro do ventre. E é interessante isso, amados, porque nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos dessa presença do Espírito Santo, para que nós venhamos a estar sensíveis à voz dele. Porque quem é em sã consciência que iria sair do templo, da sua comodidade, para ir para o deserto ouvir essa voz? Fazer algo que é muito contrário ao que era o costume. Mas ele começou a ouvir essa voz. João ouvia a voz que clamava no deserto. E é interessante que João ouvia a palavra falada de Deus, que era o Logos. A Bíblia nos diz em João que Jesus era a palavra.
o Logos, ou seja, a palavra que era escrita. E no original ele tem duas palavras para palavra, que é mesmo aquilo quando Jesus foi tentado no deserto, e a Bíblia nos diz que o Satanás falou para que Jesus viesse a transformar aquelas pedras em pães, e ele disse: jamais, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aquilo é uma palavra falada, que sai da boca de Deus. Não é uma palavra escrita, mas é uma palavra falada, que sai da boca de Deus aos nossos corações. Isso quer dizer o Espírito Santo falando aos nossos corações. Que quando nós estamos lendo a palavra de Deus, e aquilo salta aos nossos corações, que é uma palavra íntima, particular para nós. É por isso que nós devemos ler a palavra, para nós sermos direcionados, dirigidos por essa palavra falada. Porque se você lê uma passagem e você for falar para alguma pessoa: olha, essa passagem aqui parece que eu nunca tinha visto, eu li tantas vezes, e a pessoa fala assim: ah, que bom, porque aquela palavra é para você, é uma palavra que é falada do Espírito Santo aos nossos corações. E João Batista, ele dava voz àquele que clamava. João Batista, ele fazia com que o invisível de Deus viesse a se tornar visível para as outras pessoas. E o Espírito Santo é tão maravilhoso, amados, quando nós temos o Espírito Santo, que as pessoas saíam de Jerusalém para ouvir quem? João Batista lá no deserto. Eles saíam do templo onde tinha sumo sacerdote, fariseus, eruditos, homens que liam a palavra várias vezes e que entendiam a palavra, mas que não tinham o que? O Espírito Santo de Deus. Então eles saíam de Jerusalém para ouvir a palavra de Deus da boca de João Batista. Então, para que as pessoas venham ouvir a nós, basta termos o que é a presença de Deus. Para que nós venhamos a trazer as pessoas, basta que nós venhamos a ter o que é a presença de Deus. Porque um a um vai começar a chegar até João Batista, e a pregação dele não era molezinha não. Raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? E mesmo assim eles se arrependiam. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo, da justiça. Habitava o Espírito Santo nele, e cada palavra que ele falava, a pessoa se remoía por dentro. As pessoas iam se convencendo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então basta nós termos a presença de Deus, basta ter uma igreja cheia da presença de Deus, para que nós venhamos a atrair as pessoas para cá. Nós não precisamos mudar, modificar a palavra. Nós não precisamos fazer com que a palavra venha estar afagando os corações. Nós precisamos do que? Da palavra. Nós precisamos do Espírito Santo aos nossos corações. Nós vamos trazer as pessoas, e Deus vai abençoar a congregação. Como é que nós vamos convencer os nossos familiares? Cada vez mais nós venhamos a ter a presença do Espírito Santo. Cada vez mais a presença do Espírito Santo. A Bíblia nos diz em Atos capítulo 10, de um homem chamado Cornélio, que ele orava de dia e de noite. A Bíblia nos diz, que dá a entender que ele era um homem convertido ao judaísmo, mas que ainda não tinha o Espírito Santo, mas que ele orava e dava esmolas aos pobres. Ele orava a Deus e buscava em Deus. E a Bíblia nos diz que ao mesmo tempo que ele orava, Deus estava trabalhando lá em Pedro, quando Pedro estava em jejum.
quando bateu a fome nele, Deus fez com que viesse a cair uma visão sobre ele, sobre animais que os judeus até aquele momento eles não comiam, não comem ainda, mas que Deus fala para ele: mata e come. Ele fala: jamais. E ele começa a argumentar a Deus, ele começa a dizer para Deus: não, eu não posso fazer isso, não quero fazer isso. Mas por 3 vezes acontece a mesma visão. E aí, quando Deus começa a fazer essa manifestação do Espírito Santo, vem até Cornélio, o Espírito Santo vem falando para que ele viesse a chamar aquele homem, mandar os seus serviçais até Pedro, para que viesse trazer ele, porque tinha uma mensagem da parte de Deus. Deus vai trabalhando quando nós estamos orando. Deus vai fazendo maravilhas, coisas que nós não estamos enxergando com os olhos naturais, mas Deus está trabalhando na nossa família. Deus está fazendo coisas maravilhosas, mas às vezes nós não conseguimos enxergar e a nossa alma começa a se abater. E às vezes nós achamos que parece que a nossa oração não está passando do teto, mas Deus está ouvindo, Deus está trabalhando. Basta nós continuarmos a confiar e a conhecer as formas de Deus trabalhar. E é interessante que Deus faz com que aquele homem venha, Pedro venha até Cornélio. Chegando lá, Pedro começa a falar das coisas de Deus, e parece que o próprio Espírito Santo interrompe a mensagem de Deus, de Pedro, e o Espírito Santo entra naquela casa e batiza todos com o Espírito Santo, que eram gentios, que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então às vezes nós imaginamos que parece que não vai acontecer, a nossa alma começa a se abater, começa a demorar, as coisas parecem não acontecer, e nós oramos, buscamos, jejuamos, e parece que as coisas não estão acontecendo aos nossos olhos. Mas Deus está trabalhando no invisível, naquilo que nós não conseguimos ver. E Deus quer ver que se nós continuamos a confiar nele. Esse homem estava longe de Jerusalém. Alguns dizem que foi, eu fui buscar, alguns dizem que foi Davi, outros dizem que foi o filho de Coré. Não me importa muito quem escreveu esse salmo, mas o que me importa é que esse homem está tirando aquilo que está no seu sentimento da sua alma e dizer: oh, minha alma, por que é que você está abatida? Ele mesmo começa a falar com ele. Ele não fala com Deus, ele não fala com as outras pessoas, ele começa a falar com ele mesmo. Eu não sei se você já se apegou fazendo isso, se conversando consigo mesmo, dizendo das promessas de Deus, dizendo daquilo que você fazia. Ele começa a falar de várias coisas, da intimidade da sua alma, de tanto que era opressão, e eles diziam: onde está o teu Deus? E talvez as pessoas começam a dizer para você: aonde está o teu Deus? Não literalmente, mas às vezes olham para você e dizem: aonde é que está o teu Deus? O teu Deus está no mesmo lugar, no terceiro céu, no trono, no controle de todas as coisas. Ele está no mesmo lugar. Você tem que dizer isso: Ele está no mesmo lugar, no controle de todas as coisas, da minha vida, da tua família, cuidando de cada um, porque você está aqui buscando, orando por eles, intercedendo por eles. Às vezes é o próprio Espírito Santo. Você é pai, você é mãe, você é irmão, mas às vezes o próprio Espírito Santo te impulsiona a orar por eles. Às vezes parece até mesmo que você quer desistir, mas o Espírito Santo não deixa você parar. Ele te impulsiona ao seu coração para você continuar orando, acreditando, buscando em Deus, intercedendo por eles. Porque muitas das vezes, se fosse por nós mesmos, nós desistíamos.
Mas o Espírito Santo fala: não, não desiste, porque eu tenho obra, eu vou fazer, eu sou Deus. Não desiste, interceda, não pare. Por que muitas das vezes nós queremos parar? Nossa alma começa a se abater, dentro da nossa alma, dentro da nossa intimidade. Muitas das vezes nós oramos até mesmo falando: Deus, eu não sei, parece que o Senhor não vai fazer. E Deus conhece, Ele rasga com o seu Espírito Santo os nossos íntimos, mais profundos da nossa alma. Ele quer que nós venhamos a confiar, a crer, a acreditar. E quando parece que nós não estamos mais confiando, nós temos que orar mais, buscar mais, crer mais por isso, porque é muito importante. A sua família, é a sua família, é algo muito importante. E a Bíblia nos diz, apóstolo Paulo, se eu não me engano, aquele que não cuida da sua família, aquele que não cuida da sua família é pior do que o ímpio, que negou a sua fé. Ele, se eu não me engano, ele escreve isso para Timóteo, que aquele que não cuida, não ora, não intercede pela sua família, ele está sendo pior do que o ímpio. Então é a sua família, é algo muito precioso, é algo que veio de você, é algo que muitas das vezes você tem que continuar confiando, crendo, acreditando, não deixar a sua alma se abater. É interessante que ouvir é tão importante que no deserto é mais importante do que falar, porque as coisas só mudam quando Deus fala. Ele vai até o deserto, por mais que ele falasse, nada mudaria. Ouvir é mais importante do que falar. Ouvir a Deus é muito mais importante do que falar. Ouvir o seu clamor aos nossos corações é muito mais. É logicamente que nós vamos ter um diálogo com Deus, abrir a nossa alma, mas às vezes nós oramos, buscamos em Deus e esquecemos de ouvir a sua voz aos nossos corações, porque nada vai mudar se nós falarmos com Deus, mas tudo vai mudar se uma palavra de Deus no mundo espiritual ele falar, no mundo natural vai acontecer. E ouvir é tão importante que a Bíblia nos diz: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. A fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. Então muitas das vezes nós queremos mais falar as nossas vontades, não queremos ouvir a vontade de Deus para a nossa vida. Queremos mais colocar os nossos desejos perante Deus do que ouvir o seu desejo para a nossa vida. Deixemos de falar um pouco e ouvimos mais a sua voz. Lucas 8,18. E nós devemos tomar cuidado de como nós ouvimos, retermos a sua palavra aos nossos corações. Lucas capítulo 8, verso 18. Vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Vede, pois, como ouves. É interessante, amados, que ele nos diz para nós: veja como é que vocês estão ouvindo a minha palavra. Porque se você reter a minha palavra e obedecer a minha palavra,
você vai receber mais da minha palavra, falada aos seus corações. Mas aquele que recebe a palavra falada de Deus e deixa cair, ou não liga para a palavra, vai ser tirado, vai ser arrancado dele. É simples. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós buscamos, nós oramos, jejuamos por uma palavra, por algo que nos alimenta, por algo que vai trazer gasolina, combustível à nossa alma. Mas aí talvez quando nós recebemos, nós deixamos ela cair por terra. Nós não ligamos, não damos o devido valor a esta palavra que vem ao nosso coração. E a Bíblia está nos dizendo que aquele que retém com amor, aquele que procura obedecer essa primeira palavra, vai receber uma segunda, vai receber uma terceira, vai receber uma quarta, e vai sendo direcionado por onde? Pela minha palavra. Mas há alguns que recebem a palavra e deixam cair por terra, não liga, não dá o devido valor à palavra de Deus. E nós somos direcionados por onde? Pela palavra de Deus. Então nós temos que saber como é que nós ouvimos, tomarmos cuidado, reter nos nossos corações com amor, reter os nossos corações e perceber, ver de Deus como é que nós vamos ser direcionados por essa palavra maravilhosa que sai da boca de Deus, porque é essa palavra que alimenta a sua alma, é essa palavra que vai ser combustível para a sua alma, e é algo particular, algo muito íntimo aos nossos corações. Para cada um aqui, Deus tem uma palavra que vem do céu para você. Mas às vezes parece que nós não ligamos, não damos o devido valor. Às vezes Deus fala para nós: olha, medita na palavra, que agora eu vou falar outra palavra para você. Eu já não dei o devido valor se eu não ler a palavra. Como é que você vai ser direcionado por Deus? Uma palavra que sai da sua boca para os nossos corações, se nós não damos o devido valor para a primeira palavra. Como é que Ele vai te dar outra palavra, se você não deu o devido valor nem na primeira palavra? Então, amados, que nós venhamos a dar o devido valor e ouvir com cuidado e reter nos nossos corações com amor, porque essa palavra vem de Deus, do céu. Muitos dão a vida por essa palavra. Agora eu me lembro de um filme, se eu não me engano é Livro de Eli, que eles estão querendo muito e muito a Bíblia para persuadir, para tomar conta das pessoas, porque essa palavra ela é maravilhosa, essa palavra é linda, mas com o Espírito Santo, com a palavra que sai da boca de Deus aos nossos corações, à nossa alma, para que nós venhamos a ser direcionados, dirigidos por essa palavra. E depois que nós recebemos essa palavra, nós começamos a esperar em Deus. É por isso que o salmista está dizendo: espera em Deus. Porque às vezes você deu o devido valor por essa palavra, colocou dentro do seu coração, amou essa palavra, segurou essa palavra, creu nessa palavra, confiou nessa palavra, e parece que nada está acontecendo. Mas Deus está trabalhando, porque o deserto não é somente sofrimento, o deserto é uma escola, o deserto é nós aprendemos com o Espírito Santo como nós vamos ser direcionados, dirigidos. O deserto é algo que nós vamos colocar a palavra de Deus, os ensinos de Deus dentro do nosso coração, para que venha se tornar uma normalidade quando nós saímos lá fora. Quando nós saímos lá fora vai ser algo que quando as tentações virem, não, eu não quero, porque a palavra de Deus está dentro do meu coração. Isso já virou uma normalidade, uma norma dentro do meu coração. Eu já vou fugir das tentações, eu vou colocar os meus olhos em outros lugares onde é a vontade de Deus, porque vai se tornar uma normalidade dentro do meu coração, porque é muito fácil ser normalidade de Deus aqui dentro. Mas quando nós saímos lá fora, as tentações vêm a todo momento, a todo instante, o inimigo vem espreitando, e nós somos jogados como ovelhas ao matadouro todo dia, o dia todo instante, a todo momento. Nós somos espreitados, nós somos esmagados a todo instante, para que nós venhamos a cometer falhas.
ainda que nós somos falhos. Porém, quando nós conhecemos a Deus, Ele vai exigindo cada vez mais. A palavra de Deus nos diz que a quem é dado mais, Ele vai exigir mais. A quem é dado mais, Ele vai exigir mais. Aí não basta ter somente o Espírito Santo, você vai ter que ter os frutos do Espírito Santo: longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Ele começa a trabalhar não somente o Espírito Santo dentro do seu ser, mas você vai ter que frutificar nessa terra boa, com 30, 60 e 100 vezes mais. E ele começa a dizer: olha, você só tem fé, está precisando de um pouquinho mais de domínio próprio. Você tem longanimidade, mas está faltando a benignidade. Tem benignidade, mas está faltando um pouco da bondade. Então Deus vai trabalhando aos nossos corações, para que nós venhamos a se tornar normais diante da sua presença. Uma situação de norma dentro do nosso coração. E aí quando saímos lá fora, nós somos testemunhas de Deus. Testemunhas de Deus. Amados, Jesus, Ele é a encarnação de Deus. Ele é o Deus invisível. E Ele quer que nós venhamos a nos transformado dia a dia, de glória em glória, à sua semelhança. Então, quando você é impulsionado a mentir, quando que a pessoa vai ver Deus? É quando nós falamos: não, eu não posso mentir. A pessoa está vendo Deus em você. O Deus invisível quer se tornar visível em mim e em você. E às vezes nós não entendemos isso. O Deus invisível quer se tornar visível em você e constranger talvez o outro em amor, para que ele venha a se converter à sua mente. O Deus visível só vai se tornar, o Deus invisível só vai se tornar visível quando nós agirmos dessa forma. E o Deus que é invisível, Ele quer se tornar visível na igreja. Então, às vezes nós não compreendemos isso. Às vezes nós não conseguimos compreender porque nós queremos vitória, vitória. Deus vai nos dar vitória. Mas Ele quer um Deus invisível, visível no meio da cidade, sendo espalhados em todos os cantos. Se tornar visível em mim e em você. E o Espírito Santo, Ele vai se tornando, vai se frutificando no meio das cidades. Então nós dependemos de Deus. Em Lamentações 3:4, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei em Deus. Em Salmo 16:5, tu és a minha porção e meu cálice, és tu que garante o meu futuro. Esperar em Deus significa depender de Deus. Em Miqueias 5:7, os da casa de Jacó que ficar, vai depender totalmente de Deus. Em Salmo 40, esperarei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um charco, de um lamaçal, do lodo, e colocou um cântico novo na minha boca. Então nós esperamos em Deus. Mas de que forma que nós esperamos em Deus? Orando, buscando em Deus. E certamente Ele vai colocar um cântico novo na sua boca. Um novo cântico que vem do Espírito Santo. Ele vai colocar, vai fazer uma revelação de um cântico dentro do seu coração. Mas de que forma? Quando nós continuarmos orando, buscando e confiando em Deus. Ele vai nos tirar desse charco, vai nos tirar desse deserto, vai nos colocar no lugar de honra. Ele vai colocar um novo cântico. Nós esperamos em Deus e nós vamos louvar a Deus, porque nós confiamos
Já viu alguém que confiou em Deus e não foi honrado, foi frustrado? Não, amados. Todos aqueles que confiaram em Deus, eles não saíram frustrados. Mas confiar em Deus não é fácil, amados. Porque há um deserto que nós somos transformados de dentro, não somente nós, mas os que estão perto de nós. Eu não sei você, mas eu vejo assim algumas decisões de algumas pessoas, de algumas famílias, e que às vezes a pessoa vai e decide algo e que toda a família perece. Noé, quando estava dentro do barco, e ele estava alguns dias já, e ele já estava, se eu não me engano, eu acredito que ele já estava ansioso, impaciente dentro daquela arca, porque já havia vários dias. E aí ele pega um corvo e lança pela janela, e o corvo não volta. Aí ele pega uma pombinha e lança, a pombinha pega e volta. Dá mais alguns dias, ele pega a pombinha, lança novamente e a pombinha não volta. Aí ele começa a perceber que a água estava desaguando, a água estava indo embora. Amados, nós temos que pedir sinais para Deus. Algumas coisas que Deus quer falar para nós, alguma palavra falada, porque nós temos que tomar várias decisões, mas que engloba a nossa família também. Não englobava somente a Noé, mas englobava toda a sua família. Então nós devemos saber e aprender a esperar em Deus, porque parece que quando nós estamos esperando em Deus, a nossa alma está dentro de um caldeirão quente, fervilhando, mas é porque Ele está transformando-nos na imagem do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Porque aí nós não tomamos mais nas nossas decisões, porque é Cristo que vai viver em nós. Nós não tomamos mais as nossas decisões em qualquer situação de prensado que nós estamos. Nós vamos lá e oramos, nós buscamos em Deus, nós falamos, não, eu não saio daqui, eu não vou para lugar nenhum sem ouvir a voz de Deus que é falada aos meus corações, aos nossos corações. Porque de toda a boca, de toda a palavra do Senhor, que sai da boca do Senhor, é que nós somos alimentados espiritualmente. Às vezes nós precisamos realmente de uma palavra, de uma revelação, mas às vezes nós somos pressionados e nós tomamos algumas decisões que são incabíveis, ou às vezes parece que é naturalmente, é o normal de que todo mundo faz, mas Deus não é assim. Deus faz totalmente diferente. Deus nos leva para o deserto para que nós venhamos a ouvir a sua voz, estarmos sensíveis a ouvir a sua voz. Porque lá em Jerusalém, lá no templo, não tinha mais o que? Revelação da parte de Deus. Aliás, ele ficou 400 anos sem falar nada. Ele veio falar através de João Batista, de Jesus novamente. Mas e quando nós estamos esperando em Deus, e parece que as coisas não estão acontecendo, será que nós tomamos as nossas próprias decisões, aos nossos corações, ou nós não conseguimos esperar em Deus? Nós temos que começar a aprender a esperar em Deus, a tomar a decisão conforme a sua vontade, conforme o seu querer, e as coisas todas vão dar certo. Se nós começarmos a tomar as nossas próprias decisões, da nossa própria cabeça, do nosso próprio jeito, do nosso próprio entendimento, a Bíblia nos diz, não estribes no seu próprio entendimento, porque essas coisas, a loucura da palavra de Deus é que nos faz salvar. A loucura da palavra de Deus, isso é uma loucura para as pessoas que estão fora, que não entendem o Espírito Santo, que não tem o Espírito Santo, que não tem comunhão com o Espírito Santo, que não tem a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. Mas você tem o Espírito Santo, aquele que habita dentro do seu coração. Espera em Deus, espera Ele falar contigo. Não faça nenhuma decisão sem pedir para Ele, sem falar com Ele, sem tomar a decisão junto com Ele. Coloca
o seu formato, segundo a sua vontade, segundo o seu querer na sua vida, nós não vivemos mais, amados. E às vezes nós não entendemos isso. Nós não vivemos mais, mas Cristo que vive em nós, o Espírito Santo que habita em nós. Se nós queremos a nossa família abençoada, nós vamos sofrer pressões. Nós vamos sofrer pressões e pressões e pressões para sair toda o que a nossa humanidade e o Espírito Santo habitar realmente nos nossos corações. E aí vai virar uma norma. Vai virar uma norma. Toda e qualquer situação, toda e qualquer forma que nós somos pressionados, nós vamos falar: não, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Eu vou ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo vai falar ao meu coração a todas as vezes que nós somos pressionados. O Espírito Santo vai falar revelações ao seu coração, ao seu ouvido sensível a Deus. Mas que nós sejamos sensíveis, assim como João Batista foi, que ele ouvia a voz de Deus lá no deserto. Ele ouvia a voz de Deus. Quando eu li essa passagem, eu falei: meu Deus, como um homem deixa Jerusalém, o sacerdócio, como um homem deixa a nata para ir para o deserto e ouvir a voz que clamava no deserto. Mas aí o Espírito Santo falou aos seus corações, e ele fez tudo segundo a vontade de Deus, e Deus foi glorificado na vida dele. Deus foi glorificado. Vamos estar colocando de pé, amados, está orando. Nós temos um advogado fiel aos nossos corações, que intercede por mim e por você a todo instante, a todo momento. Ele intercede por nós. Ele intercede a todo instante por nós, ainda que nós sejamos pecadores. A Bíblia nos diz que nós somos infiéis, mas Ele permanece fiel. Ele permanece fiel a todo instante. A sua fidelidade não tem fim. A fidelidade de Deus é infinita para nós. Mas há um momento em que o cálice de Deus transborda. Ele vai nos dando chance, vai nos dando situações, vai falando conosco, vai falando, eu quero você. Mas chega um momento que a sua paciência transborda. Lá em Apocalipse diz que o vinho transbordou do cálice, da taça de Deus, e foi derramado a ira de Deus sobre a terra. A Bíblia nos diz isso. E eu vejo assim como um sinal, como um apontamento para cada vida, para cada pessoa, para que nós venhamos a se achegar a Deus. Não somente a terra, não somente uma nação, não somente uma cidade, mas que nós venhamos a se achegar em Deus. Que nós não venhamos tornar esse vinho transbordar sobre essa taça, mas que nós venhamos a dizer: Deus, eu aceito o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor venha guiar, direcionar, dirigir a minha vida. Eu quero aprender do Senhor mais e mais. Eu não quero esperar esse cálice transbordar, essa ira chegar sobre a terra. Eu quero que o Senhor venha a me abraçar como um filho, como um amigo, porque Ele nos deu o seu Filho amado. Ele nos deu o seu Filho, algo que era mais precioso no céu, para que nós venhamos a se arrepender. Ele colocou o Espírito Santo em nós, para que nós venhamos a se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então que nós venhamos a dizer: Deus, eu quero o Senhor. Eu não quero mais brincar. Eu não quero mais fazer com que as coisas venham a se transbordar nesse cálice e a sua paciência se esgotar. Eu quero que a sua paciência venha estar comigo. Deus quer que nós venhamos a ser filhos, amigo dele.
porque Ele é paciencioso, mas Ele também é justiça. Para cada um, Ele tem uma paciência. Para cada um, Ele tem uma paciência. E Ele é um Deus paciencioso. Ele é um Pai para mim e para você. Mas que nós venhamos a aceitar Cristo, estar junto com Ele. Nós venhamos a ter Ele como um Pai. Porque Jesus, a todo instante, Ele chamava de Pai. Pai, 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 Pai. Mas na cruz do Calvário Ele falou: Deus meu, por que esqueceste de mim? Mas era neste momento que Ele estava nos adotando como um filho. É nesse momento que Ele estava nos adotando como um filho. O momento em que Ele falou: Deus meu, o Senhor parece que se esqueceu de mim. E nesse momento, Deus adotou a sua igreja. Deus nos adotou como um filho. Então que nós sejamos filhos obedientes à sua palavra. Porque a sua paciência se esgota. A sua paciência chega a um momento que se esgota. Então que nós sejamos filhos dele. E não esperamos essa paciência se esgotar. E Deus ser glorificado. Às vezes ninguém dá nada para nós. Mas Deus deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para te ter como filho, para te ter como uma filha. Amém? Vamos estar orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, papai querido. O teu nome vai ser sempre engrandecido, Deus eterno e Deus todo-poderoso. Que assim como uma costa, papai querido, anseia por águas, ó Pai, nós ansiamos pela tua presença, Jesus. Deus eterno e Deus todo-poderoso. Quando essa costa, papai querido, fica longe dessas águas, ó Pai, diz os estudiosos, papai querido, que ela começa a sofrer o odor, papai querido, que os predadores querem matá-la, ó Pai querido. Mas Deus eterno e Deus todo-poderoso, essa costa, quando vai olhando, cheirando com seu olfato bem apurado, ela vai vendo e enxergando um rio, ó Pai querido, e se ela se alaga lá, ela mergulha nesse rio, ó Pai. Que esta noite, meu Senhor da glória, nós venhamos a mergulhar, papai querido, e que nós não venhamos a estar, papai querido, oh Deus eterno e Deus todo-poderoso, que nós não venhamos a estar, papai querido, à espreita dos inimigos, ó Pai, dos predadores, mas que nós venhamos a estar neste rio, afugentado no Senhor, meu Deus, que nós venhamos a se proteger no Senhor, ó Pai, porque o Senhor, papai querido, é como uma galinha, papai querido, que abre as asas e coloca os seus pintinhos debaixo dela, meu Deus, Deus eterno e Deus todo-poderoso, é neste momento, meu Deus e meu Pai, que o Senhor nos coloca debaixo das tuas asas, ó Pai, quando nós procuramos essas águas tranquilas e nós mergulhamos no teu Espírito Santo, Deus eterno e Deus todo-poderoso, e esse odor, ó Pai querido, que chamava os predadores, que chamava, papai querido, aqueles que queriam comer essa costa, Pai, é nesse instante, papai querido, que esse odor vai embora, Deus eterno, é nesse instante, papai querido, que o frescor do Espírito Santo vai habitando, papai querido, por essa costa, por nós, ó Pai querido, pela tua igreja. Então Deus eterno e Deus todo-poderoso, que o Senhor venha colocar, papai, o teu perfume, o bom perfume de Cristo sobre nós esta noite, ó Pai, Deus eterno e Deus todo-poderoso. Deus tenha paciência conosco, ó Pai, porque ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, o Senhor faz com que nós venhamos a achar esse lago, esse rio, esse mar, e nós conseguimos mergulhar, ó Pai, Deus eterno, Deus maravilhoso, em Ezequiel capítulo 47, meu Senhor da glória, ó Deus eterno, o Senhor faz com que aquele homem venha estar mergulhando, meu Deus e meu Pai, sobre o teu Espírito Santo, e ele venha a depender totalmente da tua graça, ele venha a depender totalmente do teu Espírito Santo, meu Deus. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos alagar essa noite com o teu Espírito Santo, com o frescor, com o teu perfume, ó Pai querido, venha estar sobre nós, meu Deus e meu Pai, e nós possamos, meu Senhor da glória, mergulhar no teu Espírito Santo, e que nós venhamos a sair daqui com o bom perfume de Cristo, e não mais, ó Pai querido, não mais com esse odor, ó Pai,
com esse odor aonde chamava os predadores, o meu Senhor da glória, mas que nós venhamos sair daqui com o bom perfume de Cristo, e que nós possamos entender, ó Pai, entender, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor também é justiça, Deus eterno e Deus maravilhoso. Então, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor também é amor. Nos cobre, ó Pai, nos cobre como uma galinha debaixo das Suas asas, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. As palmas louvam o Senhor.